Vou iniciar mais uma live hoje e hoje vou ter uma convidada especial, que é a doutora Neisa Alves, que é otorrinolaringologista, e ela tem muito conhecimento sobre o desenvolvimento da fala. E hoje ela vai vir aqui pra gente para contar um pouquinho se o desenvolvimento da fala pode ser influenciado pela alimentação. Então eu vou aguardar um pouquinho ela entrar, vou aguardar o pessoal entrar também. A doutora Neisa já chegou. E aproveitar, pessoal, antes de iniciar a live para dar um recadinho. Agora em outubro e novembro eu vou ter bastante live com vários convidados especiais. Todo domingo no meu Instagram eu vou colocar a programação, então não deixem de conferir. Doutora Neisa, tá me ouvindo? Tudo tá ótimo? Qualquer coisa você já me chama aí. Já chamei ela. Olá! Oi, Tudo vem bom? Deixa eu cá arrumar aqui que aqui agora que eu esse vi vídeo. E aí, tudo bem, Maíra? Que tudo bom estar aqui ótimo e com você você. nesse horário diferente, né? Então, deixa eu só arrumar aqui que eu acho que ficou muito baixo, meu, porque quando é com dois, né, fica Aham. diferente. Ele já fica diferente. Aqui, vamos ver, agora ficou melhor, porque tava cortando minha cabeça. E aí, quanto tempo, né? Faz um tempo que a gente não faz uma live junta, mas é É um verdade. prazer. Você sabe que eu Ai, adoro eu falar sobre sei. atraso de fala. E eu gosto, eu tenho uma preocupação muito grande com a alimentação das nossas crianças. Não, Você com mesmo é uma das certeza. minhas parceiras que eu mando um monte de paciente quando eu vejo que Uhum. tem algo alimentar muito, né, errado. Porque isso interfere diretamente na saúde das nossas crianças, né, Maíra? Independente de Não, atraso de fala ou não, comer com bem, dormir certeza. bem, respirar bem, são três pilares assim fundamentais para a criança ter saúde, né? É, não, com certeza. E assim, eu acho tão legal que a gente pode fazer essas lives, porque assim, olha, eu assim, eu não vejo mais a profissão da saúde, as diversas áreas da saúde aí, trabalhando sozinho. É tão importante essa interação, né? Quando que a gente imaginar um tempo atrás a minha profissão ligada com a sua, né? Uhum. Então é muito legal assim trazer essas informações para os pais que nem a introdução alimentar. Há um tempo atrás ela era dar comida para o bebê e ver se ele está bem na curva. Quando que a gente ia imaginar que poderia talvez interferir na fala, no desenvolvimento até na parte social da criança futuramente, né? Então E tem uma importância respiratória, muito né? E respiratória, então respiratória. isso. Então por isso que a introdução alimentar é uma área que eu gosto muito de trabalhar, porque eu sei que ali a criança está começando a comer, então é a chance que os pais têm de começar certo. Porque é muito mais Exato. fácil, né, corrigindo pequenas coisas do que depois já tá com tudo errado e ter que consertar, porque é bem complicado, assim, quando às vezes já inicia errado e depois vai virando uma bola de neve e aí interfere em várias coisas, né? Tanto na parte Ô, social da Maíra. criança, pode Exato. falar. E os pais acham que introdução alimentar é só grupos alimentares e É, variabilidade, né? E não é muito assim, uhum, né? É consistência, é forma de oferecer, em relação a horários, a ter uma rotina. Não é só, ele tá comendo diversificado. Eu já peguei várias crianças que comem de tudo, porém com uma introdução alimentar completamente errada por uma questão de não respeitar consistência, horário, enfim, né? uhum. Então não é só uma questão de comer variável, não. Eu como verdura, tá tudo certo, mais ou menos assim, né? É, com certeza. E vamos lá, a gente já vai começar a falar. Bom, deixa eu te Vamos agradecer lá. então por você ter aceitado. Eu sei como é difícil às vezes arrumar um tempinho, mas estou à disposição. Sempre quando você quiser fazer live, eu gosto muito de Eu, fazer. eu tava morrendo de saudade, eu dei um tempo de live, fiquei um tempão sem fazer, tava morrendo de saudade, tá aqui que eu adoro. Então vamos lá, ó. Minha primeira pergunta. Você acha que o desenvolvimento da fala pode ser afetado por erros na alimentação dos bebês? Com certeza absoluta. Aliás, eu atendo muita criança com atraso de fala. É um dos grandes, né? As pessoas me procuram principalmente por conta disso, apesar de Uhum, não atender só criança.
E o que que acontece? A maioria, quando eu vou ver, fizeram uma introdução alimentar ou mesmo depois de mais velhos, mantém um erro alimentar importante. E eu Uhum, volto a frisar, não só relacionado à variabilidade de alimentos, mas também de consistência. Porque a mesma musculatura que a gente usa para mastigar e para engolir é a musculatura que vai manter a nossa respiração, é a musculatura que vai fazer com que a nossa língua movimente, a bochecha tenha uhum, tônus, para a gente poder falar. Então, se a gente não movimenta, né, não usa essa musculatura como deveria ser utilizada, a gente não vai ter depois tônus muscular suficiente para essa criança conseguir falar. Então uhum. interfere diretamente, eles causam uma flacidez nessa musculatura muito grande, muito, muito grande. É. Tanto que isso é um dos maiores desafios da minha profissão por conta do medo dos pais, que na maioria das vezes eles não evoluem a alimentação do bebê, a consistência, por conta do medo de engasgo. Então, o que é mais comum é ficar naquela comida muito amassadinha ou batida até um ano, e aí chega com um ano, vai colocar a comida da família, o que que acontece? O bebê não come. E aí a gente tem que começar a fazer um trabalho desde como se fosse o início da introdução alimentar. Porque a criança ela acaba não aceitando os alimentos após um ano de idade, né? E é aí que vem um grande erro dos pais. Sabe por quê, Maíra? Porque quanto mais você posterga, maior o risco de engasgo. Porque Uhum, existe uma flacidez da musculatura, uma inabilidade de toda essa musculatura em engolir. Então, o que, que acontece? A criança vai crescendo, ela tem uma demanda metabólica maior, ela precisa comer mais comida, né? Elas ficam mais afoitas, vamos dizer assim, uhum, com uma musculatura completamente incompetente, porque não foi treinada, ela não tem nada neurológico, todo bonitinho. Isso aqui a gente está partindo do princípio crianças sem distúrbios neurológicos, né? Sem doenças neurológicas, porque aham, daí muda completamente o raciocínio. Mas uma criança, do ponto de vista neurológico normal, não tem nenhuma doença neurológica de base. Quanto mais você posterga essa evolução da consistência alimentar, você fica uhum, só na base de comidas muito líquidas, muito pastosas, aham, você favorece engasgo. É uhum, exatamente o contrário do que os pais pensam. Entendeu? é. Então, são crianças que terminam engasgando, tendo muito mais problemas com engasgo. Inclusive, crianças maiores que engasgam. Uhum. Entendeu? Inclusive carne, né? A carne é a maior dificuldade das crianças maiores de um ano, porque não oferecem a carne entre 6 a 12 meses, ou só o caldinho, ou ela muito picadinha, e aí depois vai colocar um bifinho, alguma coisa, a criança não consegue comer. Então a carne eu Exatamente. vejo que é a maior dificuldade, assim, por conta do medo, né, de engasgo. E a gente sabe hoje em dia que o bebê não precisa ter dente para mastigar, porque aquela Exato. gengivinha deles lá é extremamente forte e mastigam tudo. Eu sempre falo para as mães, a minha filha nasceu dente com 1 ano e 2 meses. A minha Imagina se eu... também. A mais Imagina... velha tinha. Não, com um ano, no aniversário de um ano, eu brinco no aniversário de um ano dela, só tinha uns dois centroavantes. A minha não tinha Só. nenhum. Meu Deus do céu, falar, minha filha vai ficar banguela pro resto da vida, você acha que demora pra nascer dente? Eu também pensava, até falei com uma amiga dentista, falei, será que vai nascer o dente dela? A gente fica numa preocupação, mas isso é super. E também problemas respiratórios, viu, Maíra? Porque assim, aqui eu às vezes recebo até do pediatra, Uhum. crianças ou da fono com queixas persistentes de engasgo. Crianças maiores mesmo, uns 2, 3, 4 anos de idade, mantendo uma queixa importante de engasgo. E dessas, a maioria quando vem para mim, ou tem problema respiratório, respira muito mal, ou é muita flacidez da musculatura. Entendeu? Aham. E você vai puxando na história desde o comecinho da introdução alimentar. Foi uma criança que viveu muito à base de mamadeira, sabe? Já Uhum. tinha café da manhã, almoço e janta, todos os lanches, todas as refeições introduzidas, mas ficava na base da mamadeira, né? 5, 6 Uhum. mamadeiras por dia, mesmo tendo introdução alimentar. E comida batida, peneirada, que é outra coisa também que favorece. Uhum. É, porque até a questão do BLW, né, que eu acho que é o... Muitas mães me perguntam, se eu não fizer, porque às vezes nem toda mãe tem essa disponibilidade.
Porque às vezes fica com a avó, fica com a babá. E como que você vai fazer aquela pessoa que não tem segurança oferecer dessa forma, né? Então eu falo que não é. Lógico que se você oferecer em pedaço desde o início, eu acredito que o desenvolvimento é diferenciado. Mas a gente não pode pensar que o bebê que não vai comer em pedaço, ele não vai ter o desenvolvimento, porque o correto é você ir cada vez amassando menos e que com 9 meses, 10, essa criança já esteja comendo a comida praticamente na consciência da família, que é o que não acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes, o bebê com 10 meses ainda está comendo a comida muito amassada, né? Exato. E assim, para prevenir engasgo, o mais importante não é nem tanto a consistência, é o volume que você está oferecendo, o correto posicionamento Uhum. da cabeça. Então, você vai botar a criança assim. Você vai oferecer com a criança assim. É difícil engolir. Tenta você engolir deitado. Pega um arroz, feijão com carne, deita e tenta engolir. Por mais que você já tenha uma musculatura que já saiba fazer isso, você vai ter competência para fazer isso, mas você percebe que é mais difícil engolir você estando mal posicionado que você na posição sentada, cabeça reta, enfim, né? Uhum. Então, as distrações, oferecer grandes volumes, com pressa. Às vezes você está com pressa, aquela criança demora, você fala, meu filho, pelo amor de Deus, eu tenho que ir, vai, termina. É aí que acontece o engasgo. É É. aí que acontece o engasgo. E acho que é importante lembrar também a questão de antecipar a introdução alimentar. Por exemplo, começar com 5 meses, que nem você falou, o bebê às vezes não está nem sentando. Então, às vezes, algumas É, mães me mandam um vídeo e ela fala, eu procurando para atendimento, fala que está tentando desde o 5º mês. Ela me manda vídeo. Aí você olha no vídeo, o bebê tá lá assim, enfim. igual você falou. Ele não está conseguindo nem ficar sentado. Como que ele vai conseguir comer? Ele precisa estar seguro. Igual nós. Eu sempre falo isso. A gente não come deitado. Nós comemos sentado. Porque senão, até um adulto tem maior risco de engasgo se ele estiver deitado comendo, né? Exato. Então, É o sinal de prontidão. Tem que ter para poder você começar a introdução alimentar. Então, a criança tem que estar firmando a cabeça. Exatamente por isso. O principal causa de engasgo na criança pequena não é tanto a consistência, é o mau posicionamento. A criança está uhum, assim, está deitada, fica inclinada, tem que botar a cabeça. E distração. Levar celular para a mesa, né? As telas, que acho que a gente vai terminar falando disso, mas assim, é, muito brinquedo junto da comida. Entendo que algumas uhum, crianças é mais difícil, mas esse excesso de distração faz ela não pensar, porque a princípio não é uma coisa involuntária na criança, ela meio que tem que pensar para fazer, entendeu? Para com engolir. certeza. E aí você fica distraindo, distraindo, é complicado, né? Essa até questão do uso de tela, que eu acredito realmente que seja um risco de engasgo, porque a criança não está prestando atenção no que ela está fazendo, e até nós, adultos, se nós formos comer e assistir em televisão, às vezes a gente nem presta atenção quanto que a gente está O que tá mastigando, comendo, o que isso. está comendo. E esse uso de tela, desde bebezinho, que está sendo muito comum, é algo que eu sempre converso com os pais, por achar, meu bebê tá comendo pouco, então eu vou ligar o desenho no celular para ele comer mais, tudo bem. Aí tem um risco de engasgo. E a questão da fala pode ser prejudicial para a fala? O bebê que utiliza ali já celular desde pequenininho? Sim. Na verdade, acho que todo pai que assistir a gente aqui vai concordar comigo. Você Uhum. tá com seu filho lá, Maíra, sua filha, a minha tem 4, a outra tem 2. Quando você liga a TV e ela tá ali assistindo TV, não parece que a ser humaninha fica surda? Você chama lá Parece. ó, eu às vezes falo assim, Júlia, você tá me ouvindo? Ela tá lá. Então, É. assim, o visual, o vídeo, ele faz com que a criança não queira interagir. A criança precisa ouvir muito antes de falar. Então, uma etapa pré-desenvolvimento de fala é a criança ouvir, entender, memorizar o que ela está escutando, para num segundo momento ela falar. Então, se você está com tela, se você outro teste que você faz, você pega, desliga o volume do vídeo, a criança continua hipnotizada do mesmo jeito, porque o principal órgão sensorial que ela está usando ali é a visão. Ela quer ver o Uhum. movimento, a luz, o brilho, entendeu? O Uhum. som é muito é muito secundário nesse sentido. Você vê, minha filha assiste coisas às vezes em alemão. Você acha que ela está entendendo o que está falando lá? É. Entendeu?
É A mais verdade. velha, a Júlia, quando assiste telas, ela pega umas coisas em alemão, você não tá entendendo? Não tá. Mas ela não está interessada no que eles estão falando, ela não está interessada Uhum. no contexto, ela está interessada no movimento ali. Não, Então, realmente. assim, Às vezes as minhas meninas estão vendo desenho, o som tá tão baixo, eu falo, vocês estão ouvindo alguma coisa? Elas nem. É bem isso, visual mesmo. é o visual. E partindo do princípio que a gente precisa de um auditivo, e não é a deixar a criança escutando de forma passiva, é escutando no sentido de se comunicar, ela entendendo o sentido daquilo ali dentro da comunicação, entendeu? Porque às vezes você fala assim, não, eu vou colocar um monte de música em inglês, vou deixar tocando música em inglês o dia inteiro aqui em casa, e aí minha filha vai aprender inglês. Ledo engano, não é assim que se aprende. Entendeu? Uhum. Você tem que fazer essa associação dentro da comunicação para poder a criança desenvolver a fala. Então, atrapalha sim. É, Teoricamente, menor de 2 anos é contraindicado a é. exposição à fala, Até na à questão tela. da introdução alimentar, eu falo que é tão importante a comunicação com a pessoa que está dando a comida do bebê, conversar, porque eles entendem tudo, né? Eles prestam atenção em tudo. E a tela faz que ele nos comunique com a pessoa ali, né? Então é um momento que é um momento, é uma oportunidade de se comunicar com o bebê, é um momento que às vezes você trabalha o dia inteiro, mas talvez é o tempo que você tem ali que você pode se comunicar com seu filho, né? Ô, Então isso é Maíra, bem importante. e você vê, a gente perde uma oportunidade brilhante dentro do momento da refeição de estimular a fala dos seus filhos. Uhum, Você sabe, muitos dos meus seguidores já sabem, eu tenho um curso que ensina os uhum, pais uhum, sobre desenvolvimento de fala, quais são os marcos, o que é esperado para cada idade, e formas de se comunicar melhor dentro de casa no sentido de estimular a fala dos seus uhum. filhos. E o curso, depois eu até gravei aulas extras, porque muitos pais falavam assim para mim, mas eu não tenho tempo para estimular, né? E as pessoas acham que você só consegue estimular a fala brincando ali. Ah, eu preciso sentar no chão, ficar o dia inteiro ali inventando mil e umas brincadeiras, imitando palavras, fazendo caras e bocas. Não é assim que funciona. E no meu curso, inclusive, eu falo só disso, de como você pegar a correria do seu dia a dia para aproveitar a Uhum. estimulação. A hora da alimentação é um bom momento. Por quê? Porque quando você está estimulando a fala da criança, quando você associa o sensorial, aquilo fixa mais, vamos colocar assim. Então é Aham. uma hora que você está trabalhando textura, cheiro, visual, porque olha a cor, olha a ervilha. Então você está ali, por exemplo, olha, filha, ervilha, uma bolinha verde. Olha o gosto da ervilha, aviãozinho na ervilha, e come ervilha. Então você está falando com a criança, você está colocando um contexto de comunicação, porque só se desenvolve e fala dessa forma. Uhum. Você, ao mesmo tempo, está chamando a atenção da criança para a alimentação, que é super importante até para ter um hábito alimentar saudável, Aham. né? E você já aproveita aquelas coisas do seu dia a dia, que você não tem como não fazer, para estimular Uhum. seu filho. Você não precisa de horas a mais no seu dia para. Entendeu? A gente trabalha o dia inteiro, Maíra. Quem que tem É difícil. tempo? É, Poucos pais que têm a realidade de poder ficar horas e horas sentados no chão brincando. Eu é. mesmo, com os meus pais aqui, eu sou muito tranquila em relação a isso, porque eu não tenho tempo de fazer isso com as minhas filhas. Como que eu posso chegar e ficar exigindo isso? Mas eu acho o seguinte, aproveite melhor o seu tempo para estimular a fala. E na É. alimentação é um bom momento. Até na questão que quando as mães falam, ah, mas eu trabalho a semana inteira, eu não tenho tempo de me dedicar para a introdução alimentar. Eu falo, mas e sábado e domingo? Então tira sábado e domingo e não vê como uma obrigação, vê como um tempo de qualidade para você ficar ali, para você interagir. É tão gostoso, né, comer em família, ter esse momento. Então, não enxergar como uma obrigação. Ah, sábado e domingo eu tenho que fazer isso. Né? Tentar ver pelo lado bom, Sim, porque comer é uma parte social importante. Tanto que a lógico. gente se reúne, os amigos, e tem o quê? Comida, né? Então, Sim, a comida ela é importante para essa interação. Então, quando eu sei que é realmente corrido para a maioria dos pais, mas o tempo que sobra ali, principalmente eu acho que a hora da alimentação é a hora que a família está toda envolvida ali, é hora de conversar, lógico, não ter sim. discussão na mesa, mas conversar, perguntar do dia, interagir desde pequenininho. Aí vai criando o hábito de
de ter momentos de refeição em família. Isso com certeza dá uma diferença tremenda na aceitação do bebê. Sim. Mesmo se às vezes famílias que só fazem sábado e domingo já dá diferença. Com certeza. E você acha, Neis, vamos continuar aqui. Você acha que o uso de chupeta e mamadeira pode interferir na fala? Que a chupeta e mamadeira são polêmicas, né? Sempre. Maíra, é que eu sempre falo, ó, antes de eu ter filho, eu era completamente contra a chupeta. Eu ia ser da galera do tipo assim, não dê de jeito nenhum, isso faz mal. Não, não. Eu paguei a língua feia quando eu tive as minhas duas filhas, porque eu terminei dando chupeta para as minhas duas Uhum, filhas. Minha experiência pessoal, com a Júlia eu errei na mão, usei de forma inadequada, tive uma dificuldade absurda para tirar uhum, para tirar a chupeta e um pouco também a mamadeira. A clara eu já utilizei de uma maneira bem mais racional e não tive problema nem para tirar a chupeta e muito menos com a mamadeira, porque ela desmamou super cedo. Então, uhum, assim, o que eu digo? Chupeta, ela tem única e exclusivamente a função de acalmar a criança, visto que ela está no desenvolvimento psicoemocional na oralidade. Então, o prazer dela uhum, está no sugar. Então, eu sempre brinco o seguinte: a chupeta é meio que nem a tela. O que os pais fazem com a tela? A criança tá ali fazendo um circo. Você pega, dá o celular para ela, ela calma, você consegue conversar. Não é mais ou menos assim? é, Não é legal. Mas a chupeta é mais ou menos isso. Então, assim, a criança está chorando demais, você não sabe o que é ainda. Você está terminando de fazer uma comida, você está terminando de pôr a mesa, você coloca a chupeta, ela dá uma acalmada, aquilo vai acalmando, até você tentar descobrir se é fome, se é a fralda que está cheia, se é sede, se é calor, se é frio, se é sono, né? E essa é a função da chupeta. A criança acalmou, não tem porquê ela ficar com aquele acessório pendurado na boca. Como que uhum, interesse que a criança vai ter de falar se ela está o tempo inteiro com a chupeta na boca? Além uhum, disso, isso causa uma flacidez de mucosa de musculatura, causa alterações craniofaciais no dente, céu da boca fundo, pode causar desvio de septo por conta do septo, do céu da boca que fica muito fundo, movimentos inadequados da língua, mau posicionamento de língua. Então, esse erro exagerado, chupeta não é feita para dormir, né? Ela não é um indutor de sono, não deve ser utilizada como indutor de sono. E ela não deve ser um acessório para ficar pendurado o dia inteiro na criança. Aquilo ali é uma carta na manga que você tem para acalmar a sua criança até você tentar descobrir qual é o X da questão, qual é o problema, por que ela está chorando, entendeu? aham, Então, com a Júlia eu não tive, minha primeira filha, eu terminei errando na mão, a Júlia era muito irritadiça porque ela teve refluxo, enfim. E então a Júlia ficava o dia inteiro, dormia com chupeta, aquela coisa. Me deu muito mais trabalho. Com a Clara, eu já tinha estudado muito mais a respeito de chupeta, sobre desenvolvimento psicoemocional de criança. Então eu já estava muito mais espertinha por conta das minhas experiências negativas com a Júlia, vamos colocar assim. Então a uhum, Clara realmente eu utilizei a chupeta para acalmar. E a aham, Clara, por si própria, largou a chupeta com mais ou menos 5 meses de idade. Aquilo ali já não acalmava ela. Que é o esperado. Porque a criança termina tendo outras formas, ela começa a aprender outras formas de se acalmar, né? De aham, verbalizar o que ela quer, enfim, fica mais fácil. Mesmo que seja com grito, o choro, fica mais fácil você identificar. A criança lá por volta dos 5 meses, ela já começa a dar sinais de sono mais fácil, você perceber. Você uhum, já consegue, pelo choro, pelo grito, mesmo ela sem falar uma só palavra, entender se aquilo ali é fome, se aquilo ali é sono, fica mais fácil você interpretar. Ela já consegue se comunicar de forma não verbal mais facilmente com você, né? aham. Não, e até a questão da chupeta, eu já atendi vários casos de crianças maiores de 1 ano com dificuldade alimentar e que não queria comer porque não queria tirar a chupeta da boca. E aí a grande questão era que na hora que sentava não queria tirar a chupeta, porque ela ficava o dia inteiro com a O chupeta, dia né? inteiro. Então, não, eu imagino a criança entre 1 e 2 anos, é a idade que está maior desenvolvimento de fala ali. Se ela tá Sim, com a é chupeta, crítico. ela é muito complicado, né? E o mesmo vale para mamadeira, né, Maíra? Porque Uhum. assim, tem muitas crianças, depois que já está com a introdução alimentar toda completinha, os lanches, o almoço, o jantar, não tem mais por que a criança acordar de madrugada para mamar.
Ah, certo? sim. Aham. Não tem mais. Seja peito ou seja mamadeira, ela não tem mais indicação de ficar acordando de madrugada para ser amamentada ou tomar mamadeira, Uhum. independente do leite que seja. Não é mais idade esperada para fazer isso. Então, às vezes é só o efeito chupeta da mamadeira, ele não quer nem mamar, ele quer Uhum. só. Aí a mãe às vezes fala assim: ele nem usa chupeta. Mas ele dorme mamando, ele acorda 2, 3, 4 vezes na madrugada, só consegue voltar a dormir no peito, efeito chupeta. Uhum. Entendeu? Efeito chupeta. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque essa fragmentação do sono à noite Ah, sim, com certeza. faz com que o padrão de sono da criança seja ruim, ele não aprofunda o sono, a memorização fica prejudicada. E Uhum. aí Olha que atraso de interessante. fala. Nossa, Entendeu? interessante. Uhum. Atraso de fala, hiperatividade, Uhum. birra. A criança fica com um Uhum. comportamento completamente alterado, às vezes só por ter um padrão de sono ruim, por conta dessa fragmentação do sono, né? É. Entendeu? E aí a mãe cansada, né? E aí todo mundo cansado e estressado em casa, né? Sem paciência, Realmente. na hora de Aham. comer é uma birra absurda. Aí você já perde a paciência, quer saber? Não quer comer? Toma aqui sua mamadeira, some daqui. É assim. É. E aí os erros alimentares vão se perpetuando, vão se É. perpetuando, vão se Uhum. perpetuando. E é exatamente esse ciclo vicioso que a gente tem que cortar para poder ele não ir se retroalimentando, entendeu? Porque vai É. virando uma bola de neve. Quando você vê a criança com problema respiratório, atraso de fala, vive doente, porque não tem Uhum. o aporte nutricional suficiente, então começa a ter um monte de déficits de micronutrientes, de vitaminas, não dorme direito, aí começa a dar problema na escola, porque bate no amiguinho, se joga no chão, faz aquelas cenas que deixam a mãe morrendo de vergonha. E Então, aí não, às vezes não lancha na escola, porque não tem dificuldade. É muita coisa envolvida. Então, e vai assim, eu envolver. até 2 anos tem tanta coisa que a família tem que estar atenta e saber como fazer, porque às vezes os pais deixam para se informar quando já está acontecendo. Né? Então eu falo período de gestação da mulher já pode começar a estudar, né, sobre alimentação, já ter pelo menos uma noção de como que vai ser. Porque olha o tanto de coisa envolvida aí Envolvida, muita nesse coisa. período. Né? É Muita muito coisa envolvida. importante. E Neisa, me fala uma coisa, quando que o bebê tem que começar a pronunciar as primeiras palavrinhas dele? Então assim, ó, por volta dos 6, até os 6 meses a gente já espera que a Uhum. criança comece a balbuciar, né? Que são aqueles Aham. gritinhos, não são palavras, né? Aqueles gritinhos. Até os 9 meses tem que estar balbuciando. Uhum. Palavras mesmo, a gente espera em geral por volta de 1 ano, mas o limite é até 1 ano e meio. Então, assim, para facilitar, porque o desenvolvimento de fala, a gente observa várias coisas, não é só número de palavras. A gente vê contato visual, gestual, se aponta ou se não aponta, se entende o que os pais estão falando, Uhum. se não entende, se responde a Uhum. comandos. Então, tem uma série de coisas. Mas o que eu falo para os pais, de uma maneira geral, assim, como um sinal de alarme principal é, até 1 ano e meio a criança tem que estar falando algumas palavras. O número de palavras varia na literatura. Eu particularmente não me apego a isso, tá? Mas a criança tem que estar falando algumas palavras. Não necessariamente a palavra completa. Então, às vezes, ela não vai falar mamãe. Ela vai falar mamã, papá, né? Uhum. E então não necessariamente a palavra vai estar completa ou pronunciada totalmente bonitinho. Por exemplo, às vezes fala aca, aca, ao invés de falar água, Uhum. entendeu? Então, com 1 ano e meio, é esperado que ela fale algumas palavras, não necessariamente pronunciadas de maneira totalmente correta, mas que ela já fale palavras com significado, entendeu? E aí ela começa a formar frase quando? Entre 2 e 3 anos é esperado que ela já, por volta dos 2 anos, ela já comece a formar frases simples. Então ela Uhum. fala assim, não quero, quer água, entendeu? Ela não vai falar, eu não quero, eu quero Uhum. água gelada. Não vai. É como se fossem frases telegráficas. Mamãe quer água. Ou então, 2 anos é 2 palavras, geralmente. Então quer água, tô Uhum. frio, entendeu? Não Entendi. quero. É tudo muito pequenininho ainda, mas você já vê na criança aquela
intenção de juntar palavras para se comunicar. Uhum. Tá, aí então, em relação a essa questão do marco de desenvolvimento, o que você orienta é até 1 ano e meio ela estar falando algumas palavras. Para mim, esse é o Antes, ponto crítico. o Porque daí crítico. muita gente fala Uhum. assim: espera até os 3 anos, espera até os 3 anos. Porque tem essa ideia do milagre. Ah, sim, eu Eu não sei sei. que tipo de Aham. eclipse, o que, que vai acontecer com 3 anos. Que é assim, ó, tem 2 anos não fala nada. Ah, 3 anos Uhum. fala. Da noite pro dia que vai acontecer, né? Se a gente tem pré-requisitos para falar, não vai ser da noite pro dia que ele vai. Coisa tem que estar evoluindo, tem que estar evoluindo. Então, assim, eu falo que esse é o principal sinal de alerta dentro dos marcos, existem vários outros, porque ainda se tem uma crença muito grande que dá para esperar até os 3 anos de idade. E a gente Uhum. perde uma época de estimulação muito importante, que é desse 1 ano e meio até os 3, que é uma época que a gente tem uma neuroplasticidade muito grande. O tecido neurológico, ele está mais ávido a fazer conexões. Então, essa é a hora que quanto mais a gente estimula, mais resultado a gente tem, Ah, que legal. sabe? Aham. E aí um outro alerta é o seguinte, Maíra, as crianças que demoram mais para falar, em geral, têm um risco maior de ter dificuldade para alfabetizar e dificuldade de aprendizagem na escola. Olha, aham. Porque a gente fala, a gente escuta, a gente entende, a gente fala, a gente lê, a gente escreve. É um contínuo. É verdade. Então, tem Aham. muitas crianças que chegam para mim, que nem eu vejo muita parte de dificuldade de aprendizagem aqui no consultório. Chega aqui, às vezes, com dificuldade de aprendizagem na alfabetização, não consegue alfabetizar. Muitas dessas crianças, quando você vai ver, teve atraso de fala. Foram crianças que demoraram demais para desenvolver a fala. Tu entende a coisa? Então, a Uhum. coisa vai se perpetuando a partir daí. Porque já era uma criança que não foi estimulada adequadamente, falou lá por volta dos 3 anos, 3 anos e meio, né? Esperando o milagre da Aham. fala acontecer. Chega na alfabetização, já começa a ter problema também. Entendeu? Uhum. Então, é mais um alerta e mais um motivo pelo qual a gente precisa fazer intervenções cedo. E às vezes não precisa de muita coisa, não, Maíra. É ensinar os pais como estimular em casa, que é o que eu falo no curso e que eu falo aqui no consultório, quem passa consulta comigo, é organizar a introdução alimentar para desenvolver a musculatura, é tratar os problemas respiratórios que às vezes tem, que não deixa a criança dormir, é fazer uma rotina de sono para que não tenha essa fragmentação do sono. Muitas das vezes, só de você fazer isso, a criança dá um salto absurdo, sabe? Ah, com Um salto certeza. absurdo no desenvolvimento Uhum. de fala. Não, com certeza. E essa questão da alimentação, né? Então, só para a gente dar uma resumida aqui. Então, o importante é até 1 ano de idade realmente ir aumentando a consistência da comida ou oferecendo alimento em pedaço para que a criança vá desenvolvendo essa musculatura. Até para quem entrou depois aí, que a gente falou disso, né? Que daí após 1 ano de idade, se a criança não tem esse desenvolvimento adequado da musculatura, aí da face, né? Da parte da mastigação, ela pode vir a ter problema No aí para desenvolvimento de fala. desenvolvimento de fala. E aí também aí entra já seletividade, recusa alimentar, impacto social, porque é uma criança que vai começar a ir para a escolinha e ela não aceita o lanche da escola, vai ficar na casa dos amiguinhos e ela não come nada. Então, ela traz um impacto muito negativo para a vida dela, para a vida da mãe, do pai, né? Que gera um momento de estresse aí e vai virando uma bola de neve, né? Então, eu sempre falo, gente, qualquer dificuldade, desde quando o bebê nasce, está com dificuldade para amamentar, procura uma consultora, né? Ou antes de ter já dificuldade, se informe, já tem alguém para te orientar. Qualquer coisinha, porque às vezes é só um detalhe ali que você consegue organizar, e às vezes se esse detalhe ele não Faz uma é corrigido, diferença. vai depois, gente, vai virando vai comprometendo outras coisas também, e aí cada vez mais tem um problema mais difícil de resolver, né? Exato. É Então, essa bem isso. fase é tão importante, né? E não deixar de ir no pediatra todo mês, né? Pelo Principalmente, amor de Deus, gente, porque pediatra é a especialidade médica mais preventiva que existe. é Porque verdade. quando o pediatra ele começa a fazer todas as medidas de peso, altura, perímetro cefálico, ele coloca na curva, muitas vezes antes da criança adquirir doenças, ela começa a ter um déficit do crescimento ponderoestrutural. E é a partir dali que você já
alarma, faz exames, avalia e consegue identificar doenças antes mesmo delas se instalarem de fato, entende? Uhum. Eu acredito muito na medicina preventiva. Aliás, eu prefiro muito mais. Eu brinco que eu não sou bombeira. Eu falo assim agora eu tô nessa, viu, Maia? Eu não sou bombeira, eu não tô aqui pra ficar apagando incêndio. Mas é porque senão a gente fica nessa cultura só de remediar, ao invés de se É verdade. antecipar, fica só buscando xaropes milagrosos, polivitamínicos milagrosos, receitas milagrosas em que em uma semana todos os seus problemas acabaram. Eu, de verdade, não acredito muito nisso, né? É. Tanto que eu gosto de trabalhar com introdução alimentar, porque é uma forma de prevenção Sim, também, com né? certeza. Porque ali, quando começa certo, a chance de ter algum problema é muito menor, né, do que depois, né? Isso é engraçado, sabe por quê, Maíra? Porque a gente até já fez algumas lives até sobre leite, a gente já falou, É, você sabe que eu tenho esse viés de suplementação de vitamina e minerais nas crianças, mas às vezes tem pais que já sabem que eu faço esse tipo de coisa e vem aqui assim. Mas ele não come nada, mas eu queria assim uma vitamina para melhorar a imunidade do ser humaninho que não quer comer. Falo, ó, esquece que não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Até eu, que gosto muito de suplementar criança, né? Que não são todos os médicos, infelizmente, que suplementam, deveriam, mas até eu tenho total convicção e não recomendo o uso de polivitamínicos e poliminerais em crianças que não têm uma introdução alimentar boa, que não têm uma alimentação adequada ou que tem um intestino que não funciona, por motivos óbvios. Não vai ser uhum. nenhuma cápsula que vai substituir a boa alimentação do seu filho, Não, com né? certeza. É. Essa boa alimentação, ela é fundamental para que o intestino funcione bem e quem absorve, seja o nutriente do alimento ou seja o nutriente da cápsula que você insiste em abrir lá e dar, é o intestino. O intestino precisa funcionar, né? E para isso eu preciso de uma alimentação boa. Então, de qualquer forma, não tem milagre, né? Não tem Uhum. milagre. Com certeza. E eu vou fazer umas perguntas agora que mandaram lá no Instagram. Uma criança de 1 ano e 1 mês, prematura, o que é esperado ela falar? Tem diferença no prematuro? Pode ter diferença no desenvolvimento da fala? Tem. Geralmente o prematuro, até os 2 anos de idade, a gente se baseia na idade corrigida para ver o desenvolvimento dele. Então tem que ver o tanto que foi prematuro, tá? Então às Aham. vezes ele tem 1 ano e 1 mês com uma idade corrigida de 11 meses, por exemplo. Então, mesmo ele tendo uma idade cronológica de 1 ano e 1 mês, a gente vai esperar o desenvolvimento dele, o marco do desenvolvimento para uma criança de 11 meses, por exemplo, se a idade corrigida dele for de 11 meses. Uhum. Então, para prematuro tem diferença sim. É, até na questão para iniciar a alimentação também, às vezes as mães ficam ansiosas porque fez 6 meses, eu falo, calma, tem que esperar, porque é prematuro, tem que esperar o desenvolvimento, a gente não pode ir só pela idade Pela ali, idade né? cronológica, no É isso, prematuro não dá. tem que esperar o desenvolvimento. E 1 ano e 1 mês, então, ele fala alguma coisa, algumas palavrinhas que você falou, né? Ó, na criança que não é prematuro, por volta dos 12 meses a gente já espera algumas palavras e o limite é até 1 ano e meio para falar Uhum, algumas palavras. Então, 1 ano e 1 mês, dependendo da idade corrigida dele, às vezes não é nem esperado que ele esteja falando ainda, entendeu? Vai aham. depender da idade corrigida, do quanto de prematuridade que ele teve. Ah, tá, entendi. Outra pergunta. A babá não interage, fica sozinha com o bebê o dia todo. Pode prejudicar? Com certeza. O que vai fazer a criança falar? É vontade de se comunicar e interação social. Se a interação social está prejudicada, vai prejudicar a fala, né? Vai prejudicar a fala, com certeza absoluta. E é nesse sentido que às vezes eu converso muito com os pais da importância às vezes de colocar na escola. Porque às É. vezes dentro Uhum, do contexto familiar é uma das formas que você vai ter para oferecer para sua criança interação social. Entendeu? uhum, E interação social, ela não é importante só para fala, é interessante também para o desenvolvimento psicoemocional da criança, né? uhum. Para interação de uma forma geral, para modulação emocional mesmo, amadurecimento emocional da criança. Acho que esse é o principal papel da educação infantil, inclusive.
Tanto que eu imagino que na pandemia as crianças devem ter tido um atraso de fala, deve ter aumentado muito, né? Por conta Mas, da falta de Maíra, uma interação coisa social. absurda. E ainda chega tudo aqui, os pais morrendo de medo de ser autista. Porque agora está muito em vigor essa questão do autismo. Um monte de Uhum. criança com comportamentos atípicos, sem fazer contato visual, sem querer interagir, mas também o dia inteiro na tela É. sem ter nenhum tipo de interação com outras crianças. Aí um dia na vida você resolve levar ela no parquinho, que ela seja a mais social do mundo, é difícil demais. É Essa verdade. criança não está sendo Uhum. treinada para ter esse movimento de buscar outras crianças, esse movimento de estar interagindo com outras crianças. Então, você nunca deixa ela interagir. Um dia que você leva, um dia virtual na vida, que você leva ela no parque, você quer que ela seja a criança do parque? Não dá, entendeu? Então, chegou um monte de pai aqui em pânico. Ai, meu Deus do céu, doutora, pelo amor de Deus, eu tô achando que esse menino é autista. Esse menino já não é seletivo para comer, não tá falando, faz uns movimentos estranhos, não interage com ninguém. Pronto, eu li na internet que esses sintomas são de autismo. Acabou. Só que não é assim. O diagnóstico de autismo é muito mais complicado de ser feito, né, Maíra? Não é Uhum. tão simples. Sim. Uhum. Então, é isso. É importante essa interação social. A pandemia É. nos mostrou isso. Não, com certeza. Aqui em casa, eu também com as minhas meninas, sabe? A minha filha que tem a questão da fala também. E foi muito, muito difícil, porque fica só a família, né? A família entende o que a criança fala e ela não faz esforço para falar também, porque Nenhum. tá todo mundo entendendo o que ela fala. Então, realmente. E agora é uma fase que está melhorando, né? A situação do nosso cenário aí da pandemia. Então, é uma fase importante, né? Com segurança, ter as crianças voltarem a ter uma vida mais ativa, porque teve muito prejuízo no desenvolvimento, Muito, né? muito. Muito. Principalmente das crianças pequenininhas que estão aí nessa fase até 3 anos, né? Exatamente, exatamente. Mais uma perguntinha. Bebê de 1 ano, tem problema usar mamadeira? Mamadeira sempre. Olha, se ele tiver com a introdução alimentar correta, 1 ano de idade, até 2 mamadeiras, né? Mais do que isso, ele está deixando de comer para tomar leite, É, certo? Porque você vai ter o café da manhã, que muitas crianças às vezes acordam, que é o leitinho, não tem problema nenhum, não sei do ponto de vista, não, né? Aí vai ter o lanche no meio da manhã, vai ter o almoço, vai ter o lanche da tarde, o jantar e a ceia lá, antes de dormir. Então, 2 mamadeiras, depois que a criança já está com todas essas instruções, até 2 mamadeiras vai lá. Agora, acorda de madrugada, toma um monte de mamadeira. Almoça em seguida, toma mamadeira para dormir. Já inclusive dificulta a absorção de uma série de nutrientes, sobretudo se não for leite materno, se for leite artificial. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes fica com uma anemia que não sabe por quê, né? Às é, vezes, por essa interação do leite, favorece refluxo, aquele monte de líquido junto da refeição. E daí a criança fica com choro, choro pós-alimentar, irritadíssimo para dormir, você não sabe o que é. Às vezes é uma regurgitação do tanto de líquido que você está dando junto com a alimentação. Então, é. é O que isso. eu gosto de fazer, aliás, as mães assustam quando eu falo, quando faz 1 aninho, eu falo, vamos substituir a mamadeira por um copo? Por quê? Porque eu, assim, acho que a mamadeira, ela afasta a criança das refeições. Porque a criança, a partir de 1 aninho, ela precisa já ter um café da manhã completo, né? Ela precisa Sim. sentar na mesa. E aí a criança, às vezes, fica com a mamadeira andando pela casa e ela é uma idade que ela está andando, que ela já tem as vontades próprias. E às vezes ela não quer sentar na mesa para comer, porque é muito mais fácil ela tomar o mamazinho dela andando pela casa, brincando. Então, esse é uma das primeiras coisas, quando a criança tem 1 ano e está com dificuldade para comer, eu troco por É um copo tirar. com canudo. Nossa, mas você precisa ver o resultado que dá. E Aí, copo com canudo é ótimo porque ajuda a fortalecer a musculatura, viu, Maíra? Então tem uma então. dupla função. O ato Uhum, de sugar com canudo, ele ajuda muito a fortalecer a musculatura perioral. Então tem esse ganho secundário também. E eu não sei da sua experiência aí, na minha experiência aqui, crianças que tomam muito leite, muita mamadeira. Quando eu falo para a mãe o seguinte, olha, nem precisa tirar o leite, tira a mamadeira. Bota no é, copo. Eles uhum. param de tomar leite por Param de causa do tomar efeito leite. chupeta. Uhum, Entendeu? sim, Por é conta do bem efeito assim mesmo. chupeta.
Tanto que eu nem reduzo o leite, eu primeiro troco a mamadeira pelo copo, eles já começam a diminuir e eles já começam a tomar café da manhã. Quando a queixa é não toma café da manhã, eu já sei que tem mamadeira na história. Tem Aí mamadeira eu na troco, história. pelo copo, eles começam a sentar para tomar o leitinho no copo. Então, eu acho que assim, tem esse prejuízo aí. Então, uma das coisas que eu faço é já tirar a mamadeira com 1 ano. As avós não gostam muito. Não, você imagina as avós aqui no consultório, elas ficam olhando para mim assim. Lavar o nariz com seringa? Tirar a chupeta? Reduzir leite? Não volta aqui nunca mais. Calma, vovó. Mas é É. porque é melhor, né? A gente sabe que é melhor. E é tudo muito novo para elas, né? Quanta coisa, né, que mudou aí de orientação, né? Porque essa parte do mamar, ele é cultural, né? Da criança ficar com mamazinho, né? Ganhar peso, né? E muitas vezes ela tá ganhando peso, mas ela não tá bem nutrida, né? Exato. Tomando Olha só aí, leite. ó. Colocaram aqui um relato. Ó. Meu filho andava pela casa com a mamadeira, de água o dia inteiro. E foi bem difícil de tirar depois. Já no segundo filho trocamos e foi super cedo pelo copo. Foi incrível. Mesmo uma experiência semelhante à que eu tive com as minhas duas filhas. Então a coisa funcionou bem mais moderada com a Clara. E a Clara desmamou mais cedo. Desmamou leite, né? Não peito. Peito ela Uhum. foi ao mesmo tempo que a Júlia. Mas assim, desmamou leite mais cedo, largou chupeta sem trauma. A mamadeira, ela mesmo começou a não querer mamadeira. Meio que via a irmã com copo, queria copo também. Então, foi mais simples. É. Eu nunca usei mamadeira, porque eu amamentei até 2 anos e meio. Ai, meu Deus. Cada uma, né? Mais de 5 anos amamentando. Eu amamentei as minhas duas até os 6 meses. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu fiz. E eu voltei a trabalhar com 45 dias. Então, até completar 6 meses de idade, no período que eu estava trabalhando, elas tomavam leite materno com a mamadeira. Entendeu? Uhum. Então, ia mais ou menos assim. Ó, a Iana tá perguntando, Maíra, aí pra você. Qual a Qual a quantidade de quantidade de leite? leite ideal para uma criança de 2 anos? Olha, a criança de 2 anos, ela não precisa de uma quantidade muito grande. Na verdade, nem de leite ela precisa, se ela Teoricamente. conseguir receber a quantidade de cálcio adequada para a idade dela. Por exemplo, tem crianças que não gostam de leite de vaca e comem queijo, tomam um iogurte natural, então já é suficiente. Por exemplo, 3 porções. Então, se ela comer 2 pedacinhos de queijo, ela tomar um iogurte natural, consumir outros alimentos que são fonte de cálcio, por exemplo, até um gergelim tem cálcio, né? Então, Brócolis. isso, brócolis, feijão tem cálcio, laranja. Pequenas quantidades de cálcio ao longo do dia ela recebe através de outros alimentos. É que às vezes a gente acaba associando só o leite de vaca. Mas tem muita criança, principalmente as que mamam no peito, depois não gosta muito de tomar leite. Mas às vezes comer um queijinho, tomar um iogurte. Mas não é quantidade grande, não, que a maioria dos pais pensam, né? Dá umas 2 porções no máximo, né, Maíra? Assim, de É leite. de Mais que isso, isso também é complicado, né? de 2 a 3. Mas se a criança tiver uma alimentação boa, igual eu falei, come brócolis, come feijão, eu gosto de colocar gergelim, que tem magnésio, tem cálcio. Então, isso aí já ao longo do dia ela vai recebendo pequenas quantidades e já completa, né? Então, E você sabe que eu já peguei pacientes aqui no consultório em que a criança tem uma recusa alimentar importante pro leite de vaca e a mãe fica inventando história, põe mucilão, põe tudo pra criança. Mas pra quê, criatura? Não, senão o osso vai ficar fraco. Mas não vai ficar fraco, pelo amor de Deus. Mas assim, tentando fazer 1001 mirabolâncias porque a criança tem uma recusa alimentar insistente do leite. Deixa ela sem leite, ela vive sem leite. Já passou da fase de bebê, lógico, gente. Isso aqui depois da fase de bebezinho, né? Depois de 1 ano de idade. Então, né? Deixa quieto. Ela não quer tomar, não quer. Melhor ainda, né? uhum. Ó, ela falou que a dela toma um copo de manhã uma noite, ótimo, tá Ótimo. ótimo já. E as minhas 2 meninas foram amamentadas no peito até 2 anos, outra até 1 ano. Ótimo. A Renata, Ótimo. minha amiga, não toma leite de vaca. Então, precisa aí ajustar, né? Ver se ela está consumindo outros alimentos fonte de cálcio, mas se elas não gostam de tomar leite, não vejo Tá problema. ótimo. Só precisa ajustar certinho a alimentação. E eu vejo assim, muito a associação das crianças que tomam muito leite
são crianças geralmente que não comem bem. Tem Então, muito às mais vezes, desnutrição, isso. E né? aí, quando eu peço para reduzir o leite, é complicado, não dá para, porque a criança às vezes não come nenhuma verdura, nenhum legume, não come. Aí tem que, às vezes, ajustar a questão do cálcio, porque se ela, ou por exemplo, crianças alérgicas, né, também, aí a gente tem que também ajustar. Por isso que é importante o nutricionista, gente, porque aí ele vai adequar o cardápio, né? Não é tão simples assim, né? Porque a gente às vezes minimiza o conhecimento do outro, achando que é tudo Uhum, muito óbvio. Ah, já sei o que é, a Maíra vai falar. Vai mandar eu botar um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína, mas não é tão simples assim, meus é, amores. Não é tão simples assim, porque tem um monte de variáveis em que as pessoas às vezes não param para pensar. A desnutrição, a deficiência de vitaminas e minerais é uma das coisas que a gente vê muito mais comumente nas crianças que consomem muito leite do que nas crianças que não consomem, porque as que consomem muito leite terminam consumindo as outras coisas. O problema não é nem o leite. Né, Maíra? Às vezes não é que nem é. seja o problema o leite especificamente, mas o não comer diversificado, não ter essa questão de ter uma alimentação saudável e balanceada, né? Uhum. E mais alguma pergunta, gente? Eu acho que a gente já podia até encerrar, né, Neise? Quer falar mais alguma Sim. coisa, fazer um resumo aí? Mada, ó, eu fecho a live só falando do seguinte: criança saudável é criança que come bem, dorme bem, respira bem e tem um lar afetuoso e com conexão. Então a gente tem que ter essas coisas todas para uma criança ter saudável. Não acredita em fórmulas mirabolantes, né? O atraso de fala, muitas das vezes esses quatro pilares de uma criança saudável está com problemas e isso interfere na fala. Então, para a fala, a mesma coisa. Conexão, boa alimentação, a criança precisa ser saudável, precisa dormir bem e precisa respirar bem. Tudo isso aqui tem que estar junto para ter um desenvolvimento de fala adequado. Ó, a Renata mandou mais uma pergunta aí. A minha bebê de 1 ano e 10 meses não toma leite, mas notei que ela não saiu de um quadro respiratório parecendo alérgico. E agora resolvemos tirar os alimentos com lactose e ela melhorou. Será alergia? Então, Olha, geralmente os quadros respiratórios persistentes relacionados à alergia alimentar não têm relação com a lactose, tem relação com a caseína, que é a proteína do leite de vaca. Então, assim, não estou dizendo que a sua bebê está alérgica, mas provavelmente se você só retirou lactose e ela melhorou, provavelmente o problema não era o leite, foi outra coisa. Melhorou talvez porque o tempo melhorou, ou porque já a crise alérgica já estava passando. Porque é muito difícil você ter alergia à lactose. Não não tem. existe. Alergia à proteína do É a leite mesmo. proteína do leite de vaca. Quando você compra um leite sem lactose, a caseína, que é a proteína do leite de vaca, tá lá, do mesmo jeito. Então, né? Uhum. Provavelmente foi uma coincidência. Amei demais essa live, muito rica em informações. Obrigada, que bom que Que vocês bom. gostaram. Então Vai tá, ficar Amado, salva, tá, gente, no obrigada. meu perfil. Aí, quem sabe a gente faz uma live de novo. Eu estou à Tão disposição. Se legal. alguém ficou com alguma dúvida nessa live, quiser perguntar sobre atraso de fala, qualquer outra coisa, pode entrar lá no meu Uhum. Instagram, manda no direct, eu respondo. Vou ter o maior prazer de responder. E Maíra, obrigada pelo convite. Me tirou do jejum de Obrigada, live, que já viu? estava um tempo sem se É. ver. Eu estava com saudade, Ó, valeu. até vamos divulgar. Quando que você vai abrir turma para o seu curso de fala? Na verdade, o curso está aberto. Quem tiver Ah, ele já está interesse em aberto. adquirir, quem tiver, é só mandar um Uhum. direct para mim que eu mando o link do curso. O curso está bem legal. É um curso que eu dei uma repaginada nele exatamente porque muitas mães reclamavam para mim que não tinham tempo de estimular seus filhos. Então, eu Uhum. fiz bastante aula no sentido de estimular na hora do banho, estimular na hora de escovar dente, estimular, utilizar as coisas do dia a dia para estimular a fala. Então tá bem legal. Aham. Ah, então, eu também tô. Eu lancei o curso, né? Daí eu vou abrir o meu de introdução alimentar. Eu vou abrir turma em dezembro, a próxima turma, dia 9 de dezembro. E aí eu também repaginei o meu, eu fiz ele mais compacto, assim. E aí o meu objetivo agora é tornar um momento prático, igual da mesma linha que você. Exato. Porque as mães falam, ah, eu não tenho tempo, talvez, para assistir aula, não tenho tempo para me dedicar. Então, como que elas vão fazer essa introdução alimentar prática, cozinhar com praticidade, né? Principalmente as mães que trabalham fora e não
passo o dia inteiro fora, que realmente eu entendo que é difícil se dedicar. E bem isso que a gente conversou hoje, né? Então, o tempo que a gente tem com nossos filhos, a gente pode fazer alguma coisa, se dedicar, né? Comer em família. Igual a gente estava falando, vai comer em família, tá estimulando a alimentação, a fala. Olha como isso é importante, né? Criando afeto. Então, a refeição em família, assim, quando a família tem oportunidade de fazer, é extremamente importante, né? Então tá. Então tá. Nada. Muito obrigada, Obrigada viu? pelo Um beijo. convite. Obrigada, pessoal, pela participação. Então, até a próxima, gente. Até Um a beijo, viu? próxima. Tchau. Tchau.